movimento, mas é bastante complexo. Como que Deus criou o ser humano, o homem? Quando eu digo o homem e a mulher, nessa complexidade. Só Ele entende tudo a respeito do ser humano, ainda que a ciência moderna, nos últimos dias, ao longo da história da humanidade, nos últimos dias, tenta de todas as formas estudar o corpo humano. Nós temos irmãs aqui que fez enfermagem, a irmã Hilda, né, irmã Hilda? A irmã Dilma, não é, irmã Hilda? É complexo. Por mais que as ciências, os laboratórios, os aparelhos de tomografia, radiografia, ressonância magnética, tenta captar tudo a respeito do ser humano, só Deus detém todo o conhecimento a respeito do corpo humano, porque Ele é o Criador. Foi Ele que formou, foi Ele que fez. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, alguma participação com os irmãos? Fique à vontade para participar, fazer pergunta. Vamos aprendendo junto aqui. Eu aprendo com os irmãos, eu aprendo com o pastor, com os pastores, e nós aprendemos juntos uns com os outros. Louvado seja Deus. É a segunda lição desse trimestre, corpo, alma e espírito. E nós vamos estudar hoje a respeito do corpo humano. Logo na introdução diz assim, ó. A razão e ciência não conseguem desvendar todos os mistérios do corpo humano. Como resultado, o homem pós-moderno vive uma grande crise de identidade. Isso é a realidade. Devido a essa complexidade. E a ciência não conseguir tudo. Porque a Bíblia não é um livro de ciência. Ainda que Deus é um Deus que entende tudo a respeito da criação e da desenvolvimento do ser humano. E a ciência também encaixa com a Bíblia, mas a nossa fé, a fé do crente, parte para olhar para Deus e entender que tudo veio dele. Por que o homem pós-moderno, somente pela... Pode deixar lá. Como resultado... Não, isso, pode deixar lá no corpo. Onde está o corpo? É o outro. Como resultado, o homem pós-moderno vive uma grande crise. Por que vive essa crise de identidade? É porque não tem a fé perfeita e basilar em Deus. E aí tenta buscar na ciência, na modernidade, aquilo que ele precisa de uma resposta para viver, para continuar existindo. E além de tudo, para a eternidade, ele entra em colapso. Aí nós estamos vendo os movimentos hoje aí, do socialismo, que vem aí o feminismo, as ideologias, tentando achar na ciência ou nas invenções pós-modernas uma resposta que só Deus tem para a vida humana, para o ser humano, porque Ele é o Criador de todas as coisas, inclusive de mim e de você. Pode passar. Somente pela fé, por meio das Escrituras Sagradas, temos respostas sobre a nossa constituição e existência. Pode passar. Depois eu vou pegar alguns versículos ali. Pode passar. A maravilhosa obra de Deus. Do pó da terra. Pode parar, pode ficar aí, louvado seja o nome do Senhor. Eu pediria aos irmãos que abrissem as Bíblias bem rapidinho, rápido assim, dentro das nossas limitações. Alguns versículos. Primeiro, Gênesis capítulo 1, versículo 27 capítulo 20. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 26. 26 e 27. Pode levantar e ler bem, pode ler alto para nós. Gênesis capítulo 1, 26 e 27. A imagem de Deus o criou, conforme homem e mulher os criou. Conforme? A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Certo. Obrigado, irmã. Deus abençoa. Isso, versículo 26 e 27. A irmã leu, eu vou ler aqui de novo. Diz assim, ó. Obrigado, irmã. Deus que abençoa. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Veja que há um concílio da Trindade.
um concílio, uma reunião da Trindade. Os três olham, estou conjecturando, os três olham um para o outro e dizem, façamos. Os três estão na criação. Veja o complexo que é a criação de todas as coisas, principalmente o ser humano. Que as demais coisas, ele chama a existência, os peixes, o mar dá os peixes. Ele chama a existência os animais, a terra dá os animais, a natureza dá os animais. Ele chama a existência aos pássaros e os céus traz a existência aos pássaros. Mas quando ele diz, façamos o homem, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A palavra façamos aqui aponta para as três pessoas, ou seja, está no plural. Segundo o unicismo, que é aqueles que diz que não há um trino, Deus ele diz que quando façamos aqui é que Deus está convocando os anjos para criar o ser humano. Anjos não cria, anjos não têm poder de criação. Anjos, muito pelo contrário, é criado por Deus. Aqui é a convocação, é um concílio da Trindade, porque vai criar um ser segundo a imagem e semelhança daqueles que estão no concílio aqui. Façamos o homem a nossa imagem, louvado seja o nome do Senhor. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Criou Deus a sua imagem. Veja, irmãos, que Deus vai criar o homem de uma substância não muito relevante. Se nós olharmos para a terra, é praticamente irrelevante. Mas nenhum outro ser criado, os animais contêm o que o homem tem, o que o ser humano tem. No homem, no nosso corpo, irmãos, tem cerca de 30 a 40 substâncias que é encontrada na terra. Ferro, potássio, zinco, enxofre e por aí vai. Não tem nos animais. Por isso que o homem precisa de vitamina, por isso que nós precisamos tomar vitamina, por isso nós precisamos de se alimentar bem, por isso nós precisamos de ir ao médico, por isso nós precisamos de cuidar desse corpo, irmão, porque é a obra-prima de Deus, é eu e você. Deus fez os animais, Deus criou todas as coisas, com a sua devida importância. Mas quando Deus vai criar o homem, a sua imagem e semelhança, e que ele cria, o texto sagrado diz que, e viu Deus que tudo era muito bom. Veja que essa frase, essa narrativa vindo da Trindade, ela é expressa só para a criação do ser humano. Os demais coisas criadas, os animais e a natureza, Deus não disse, viu Deus que era muito bom. Mas quando ele cria o homem, a imagem e semelhança dele, ele disse, tudo é muito bom. E interessante, irmão, que Deus cria o homem do pó, Adão, do pó. Isso significa, irmão, que nós não somos nada. Nada. Deus criou você, criou eu e você do pó. Saísse o espírito de vida e a alma, não tem vida, vai para o pó da terra. O que foi criado do pó volta para o pó da terra. Mas veja a importância que eu e você tem, você que está aqui nesta manhã. Deus te criou, Deus nos criou do pó da terra. Lá de baixo, significa, irmão, que Deus habita na luz inacessível, mas Ele se deslocou do céu de glória, de majestade, e desceu na terra num concílio, e criou eu e você do pó da terra, e Ele aprove a Deus um dia entrar dentro de você, e fazer morada em você, e trabalhar na sua vida, trabalhar na sua alma, trabalhar no seu espírito, te trazer vida e alegria, e um dia essa habitação de Deus, eu que sou a habitação de Deus, Ele nos arrancará dessa terra e nos levará para a eternidade. Fica só os ossos. (208 ossos). Olha aí, 208 ossos. Sem falar células. Bilhões de células. Criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher. Criou homem e mulher.
Quando a Bíblia diz aqui que criou homem e mulher, irmão, está definindo uma tarefa específica dos dois. Não é, criou Deus um homem, é muito mais que bonito. Não, irmão, uma tarefa específica para os dois. Porque a perpetuação da espécie humana vai se dar por meio da conexão dos dois, da relação dos dois, homem e mulher. Por meio de um casamento ilícito, no meio do casamento entre os dois. Ou seja, criou Deus o homem e mulher, macho e fêmea. Significa que os dois têm uma tarefa, têm uma missão específica nessa terra. Dar continuidade à espécie humana. É claro que tudo vem de Deus. Você gerado no ventre da tua mãe, gerado no ventre da tua mãe, é Deus formando você, como formou Adão, como criou o homem lá no Jardim do Éden. Mas tudo vem de Deus. Mas veja que a família, o casal, o marido e a mulher têm uma tarefa importantíssima. Deus da gestação, da fecundação. Irmão, é profundo, é coisa que nós nunca chegaremos ao conhecimento total. Quando a Bíblia diz que Deus habita na luz inacessível, significa que nós nunca chegaremos ao conhecimento pleno daquele que vive e reina para toda a eternidade. Nem no céu nós o entenderemos, e nós entenderemos, nós chegaremos ao conhecimento daquele que criou todas as coisas. Nós estamos engateando em relação ao conhecimento de Deus. E já pensou o homem? Por isso que entra em colapso, por isso que entra em parafuso, porque o homem natural não conhece os mistérios de Deus e não tem essa fé que eu e você estamos tendo aqui nesta manhã, sabendo que todas as coisas vêm dele. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos passar. Deus fez o corpo do homem do pó da terra, uma estrutura com cerca de 37 trilhões de células. Salmo 139, eu vou ler o Salmo aqui agora. 37 trilhões de células. Segundo alguns cientistas dizem que é mais um pouco. Agora você já imaginou, irmão? 37 trilhões de células compõem você. Tecido. Células. Entrelaçadas uma na outra, porque senão não funciona. Não é, mas bonito. Não, irmão. Tudo ligado. Uma na outra, entrelaçadazinha, perfeito. Senão o corpo humano não funciona, cai. Veja a complexidade que é você, que é eu. E muitos, nós vamos ver aqui na revista, não valorizam o teu corpo, não valorizam aquilo que Deus o criou para a sua imagem e semelhança. E a Bíblia diz que o homem e a mulher, o ser humano é templo, morada, tabernáculo de Deus. Tabernáculo de Deus. Pode passar. Como o Criador, valendo-se de uma matéria-prima tão comum, fez uma obra tão extraordinária, complexa e completa. Complexa e completa. Esse mistério só pode ser entendido pela fé, com tudo mais que Deus criou no universo. Pode passar. Deus, o autor da vida, de uma das costelas de Adão, formou Deus a mãe de todos os viventes. Eva é um corpo igualmente maravilhoso, porém tão distinto em anatomia, fisionomia e genética. Veja bem, Deus criou o homem, faz o homem vivia sozinho, e Deus vai criar uma mulher para ele. E aí Deus chama a existência a mulher da costela de Adão. A complexidade da mulher também é feita do pó da terra, porque os homens são feitos do pó da terra, e o componente que Deus tira foi recém-criado da terra. Mas a complexidade também da mulher. Segundo a ciência, diz que o cérebro da mulher é um pouco mais pequeno. Não sei, as irmãs podem falar aqui. Diz que é um pouco mais pequeno, diz que é o do homem, né? O seio da mulher, o coração da mulher, o formato é o mesmo, mas segundo a ciência diz que é um pouco mais diferente do homem. Veja, a mulher, isso aqui, irmão, da mulher, isso aqui, foi criado, irmão, especificamente para a gestação de um ser que Deus vai criar dentro do ventre dela. Tenta gerar um homem aqui, uma criança aqui dentro, não vai funcionar nunca, irmão. Ainda que eles colocam, né, aí a modernidade, aí, a ideologia de gênero, tenta, né, você olha aí, você vê aí, né, você vê se parecendo mulher. Mas como, irmão? De maneira nenhuma. Veja a criação distinta.
Todos dois são feitos do pó da terra, do barro, todos têm a sua complexidade, mas olha, a mulher, o cérebro é um pouco mais pequeno, o coração também é um pouco diferente. A bacia, eu vou citar aqui, eu sou leigo, não tenho conhecimento, mas veja bem, a estrutura do corpo, irmão, o útero, para abrir, justamente, o órgão genital da mulher, o órgão genital do homem. Que coisa linda, irmão. Você pode levantar e glorificar a Deus? Deus te chamou à existência do pó da terra. E continuamos sendo do pó da terra, porque nós vamos voltar para a terra. E aí, esse homem e essa mulher que é feita à imagem de Deus, e Deus tirou da costela de Adão. Aí a Bíblia vai dizer um pouquinho mais na frente, diz que os dois são uma só carne. Uma só carne. Não é? Que coisa linda. Segundo, é muito complexo, eu disse, quando a fecundação lá no útero da mulher, lá embaixo, que há o contato físico entre um casal, que já começa lá na sua partícula minúscula, um ser humano, lá já está a formação do corpo, em partícula pequenininha, lá Deus já injeta a alma e o espírito já está lá. Aí vem o feminismo, vem as ideologias diz que o aborto pode ser legal, e aí dentro de todas as formas aqui no Brasil e em outros países já está legalizado o aborto, já aí parece que da terceira semana. É um assassinato. Aham. Justamente. É lindo, é maravilhoso. 9 meses no ventre da mãe, sem pegar o oxigênio aqui de fora, né? Ligado pelo umbigo lá, pela umbilical, né? da mãe. Está lá com vida e Deus trabalhando, Deus cuidando, louvado seja Deus. Pode passar, irmão. Essa relação é como os descendentes dos primeiros pais são formados no ventre materno. Deus é o autor das vidas e de todas as pessoas. Salmo 139, pode passar. A individualidade, a formação integral, eu já disse aqui até um pouquinho sobre, já adiantei. Deus forma o espírito, alma e corpo de cada ser humano, conforme ocorre o ato de procriação, pela relação íntima de homem e mulher, macho e fêmea. Olha aí, irmão, corpo, alma e espírito, tudo formado. Que coisa linda. Irmão, aí vem a ciência, diz que o homem é descendente do macaco, que foi evoluindo e agora chegou. Irmão, se a ciência moderna diz que o homem está evoluindo, como é que o homem está só deteriorando na face da terra? Porque a espécie humana, irmão, sem Deus, ela está se autodestruindo. Como que ela evoluiu ao longo da sua história? Está evoluindo aí há 1000 anos, 500 anos atrás, e ela parou de evoluir. Então o homem vai chegar em que estado? Parou de evoluir. O homem, a criação, o homem, a origem dele é Deus. Ei, irmão, a minha tataravó, a minha bisavó e tataravó, meu tataravô, não era macaco não, era um ser humano criado por Deus e trouxe a existência dele aqui nessa terra. E hoje estou aqui, descendente dos meus bisavôs, da minha avó, da minha mãe, criado por Deus. Eu não tenho negócio não, irmão. Macaco é macaco, leão é leão, deixa para lá. Tem a sua validez aqui na terra, é específico para tudo, toda a criação ela tem a sua parcela de contribuição na natureza, mas, né? Pode passar. Então, a complexidade do ser humano, as escrituras falam claramente da existência da vida humana complexa. Pode passar, varão. Pode colocar mais um para nós aí. Colocou? Mais outro. Ah, tá. Pode passar. Pode passar. O corpo e a glória de Deus. Esse aqui eu acho impressionante. O divino tecelão. Se você quiser, puder abrir o Salmo 139, vamos ler? O salmista começa
no Salmo 139, dizendo assim, o Salmo 39 como toda a Bíblia, aqui está atributos inerentes a Deus, tributos incomunicáveis, ou seja, aqueles atributos que só tem a Deus, onisciência, onipresença, todo-poderoso, onisciência, onipresença, atributos que só pertencem a Deus. Atributos não comunicáveis. Os atributos de Deus que são comunicáveis, amor, compaixão, misericórdia, são atributos que Deus tem, mas eles se comunicam com o homem. O homem tem compaixão, tem misericórdia, tem amor e vários outros, mas há atributos que só Deus tem. O versículo 1 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, tudo conheces. Conheces todas as coisas. Onisciência, conhece tudo. Conhece o que você vai falar amanhã, o que você vai falar ao ano que vem, conhece todas as coisas. Aí o versículo 13, eu quero ir lá para o versículo 13, que é mais ou menos a criação do ser humano. Veja o versículo 13, diz assim, ó: Por tu me formastes o meu interior, tu tecestes no seio da minha mãe, no útero, seio que é a palavra aqui, é o útero. Tu teceste 37 trilhões de células. Deus, irmão, acompanhando a criação do feto, Deus da sua origem e tecendo as células. Vai conectar aqui, vai ficar nas suas minúsculas partículas, Deus tecendo, acompanhando, fazendo, colocando no lugar certo. Que coisa maravilhosa. Aí, irmãos, vem aí os movimentos e diz: meu corpo, minhas regras. Eu é que mando nele. Pode continuar mandando nele, mas que um dia Deus vai requerer desses que diz: meu corpo e minhas regras, eu faço aborto, é o que eu quero, eu faço isso, é o que eu quero, eu que mando, o que interessa é a minha beleza, o que interessa é eu ser lindo ou eu ser linda. Deus um dia vai pedir conta, irmão. A eternidade que espera eu e você vai depender do que eu pratico no corpo. A vida do lado de lá, tanto para perdidos e não perdidos, para salvo e não salvo, o que eu vou receber na eternidade, depois que eu partir daqui, vai depender do que eu pratico no corpo. Porque por meio do corpo eu tenho meus relacionamentos com o próximo, converso e faço inúmeras as coisas. Vai depender do que eu pratico no corpo. Pode falar. Conhece tudo, irmão. Conhece tudo. Graças te dou, 14. Graças te dou, visto que por modo assombroso. Por que assombroso? Porque é o Criador, é a Trindade, irmão, que está tecendo o homem, criando o homem lá no jardim do pó da terra. É a Trindade. Assombroso. Veja que o escritor salmista diz que é assombroso, ou seja, é espetacular no linguajar mais popular. Espetacular a criação do ser humano. Graças te dou, visto que por modo assombroso e maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. 15. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, entritecido. A palavra entritecido aqui é tecido. 37 trilhões de células, tecido na sua mais íntima particularidade. Não, quando Deus cria as outras coisas, como eu disse, Ele chama a existência. Não, quando Deus vai criar eu e você, o ser humano, Ele vai trabalhar. É como Deus sentar numa mesa, ou entrar a Trindade entrar. Agora você imagina, irmãos, imagina a Trindade descer no jardim do Éden, descer na Mesopotâmia, antiga Suméria ali, aquela região do Iraque, Jordânia, o Kuwait, Irã, Arábia Saudita, tudo aquilo ali era, irmão, ali era o jardim do Éden. Agora você imagina Deus descer ali, a Trindade Santa, e trabalhar tecendo o homem. Já imaginou toda a classe de anjos angelical assistindo aquilo? Já imaginou o diabo do outro lado, lá de fora do jardim do Éden, dizendo: ele está fazendo